Olá pessoal, então vamos aqui a mais uma aula, né, de fundamentos de programação e para complementar, né, a aula anterior no qual abordamos sobre estrutura condicional simples, iremos abordar nesta aula a estrutura condicional composta, tá? Então, enquanto a estrutura condicional simples, né, ela mostra apenas um caminho, né, para executar os comandos, ou seja, apenas se satisfazer uma determinada condição, ela executa um ou mais comandos. A estrutura condicional composta, ela também executa outros comandos caso, né, essa condição não for satisfeita, tá? Então, na estrutura condicional simples, se não fosse satisfeita, ou seja, se a condição não fosse satisfeita, nada aconteceria, já que na composta vai acontecer, tá? Então nada mais é do que o se não, né? Se a condição for satisfeita, né, vai seguir um fluxo de execução. Se não, vai seguir um outro fluxo de execução, tá? É o que veremos agora, né? Nesta aula, tá? Então, nosso roteiro é o objetivo, introdução, estruturas compostas, um exemplo, né, de estrutura composta, um bloco de estrutura composta, de estruturas compostas, e um exemplo, né, desse bloco de estruturas compostas. Bem, o objetivo da aula é justamente aprender a construir os primeiros algoritmos usando estruturas compostas, tá? A introdução: a maioria das linguagens de programação permite associar um comando a ser executado se a expressão condicional for avaliada como falsa. Então, nós vimos na aula anterior que se a condição fosse falsa, né, não seria executado nada, ou seja, seria encerrado. Mas a maioria das linguagens, né, permite que seja executado quando uma condição não for satisfeita. Nada mais é do que a implementação de um bloco de comandos ou de um comando, né, quando temos, por exemplo, um se não, tá? Um se não. Então, a estrutura, né, se reflete nesta figura, tá? Eu tenho aqui minha expressão condicional. Se ela for satisfeita como verdade, vai executar, por exemplo, o comando 1, certo? Aí só depois vai finalizar. Mas se ela não for satisfeita, ou seja, se ela for falsa, ela vai executar um comando 2, tá? Um comando 2 e posteriormente finalizar, tá? Bom, então o comando 1 somente será executado se a expressão condicional for verdadeira. Caso contrário, será executado o comando 2, né? Então, se a expressão for verdade, então comando 1. Se não, comando 2, né? Comando 2. Vamos ver o exemplo aqui. Então. Se eu tiver R$10 sobrando, então irei ao cinema hoje à noite. Se não, ficarei em casa assistindo TV. Então esse exemplo aqui, né, foi usado lá na aula anterior, né, que se tivesse R$10 sobrando, ele iria ao cinema, mas se não tivesse, nada aconteceria. Agora está acontecendo, ou seja, o se não, ou seja, se a condição não for satisfeita, ele vai ficar em casa assistindo. Ou seja, em resumo, é uma outra ação, né? É a ação do se não. Então, graficamente, podemos representar da seguinte forma: obter o valor, né? Então, se esse valor for maior ou igual a 10, é verdade. Então, ele vai ao cinema, certo? Vai exibir vou ao cinema. Se não, ou seja, se for falso, vai ficar em casa, né? Vai exibir ficar em casa.
O exemplo 2, né? Se a hora for menor ou igual a 12 horas, então exibir a mensagem bom dia. Se não, exibir a mensagem boa tarde. Então vamos ver aqui graficamente. Obter hora, né? Se a hora for menor ou igual a 12, é verdade. Se não, é falso. Se for verdade, vai exibir bom dia. E se for falso, vai exibir boa tarde. Certo? Exemplo 3. Se o aluno obteve uma nota menor que 7, exibir a mensagem que ele foi reprovado na disciplina. Se não, exibir a mensagem que ele foi aprovado. Tá? Então, podemos observar o que, né? Se o aluno obteve a nota 7 ou superior, ele foi aprovado. Se ele obteve uma média menor do que 7, ele foi reprovado. Então, obter nota, né? Apresentando aqui graficamente, através de um fluxograma. Então, se a nota for menor do que 7, né? Se for verdade, ele vai exibir o quê? Que foi reprovado. Se for falso, vai exibir que ele será o quê? Aprovado, tá? Aprovado. Nesse sentido aqui, ó, a pergunta é se a nota for menor do que 7, né? For menor do que 7. E um bloco de estrutura composta, né? Eu tenho a minha expressão condicional e ela é também avaliada como verdadeira ou falsa, certo? Então, o bloco, o próprio nome já diz, eu vou executar um conjunto de comandos. Esse conjunto de comandos pode ser um conjunto de comandos sequenciais. Se ela for falsa, também eu vou executar um conjunto de comandos, né? Que pode ser também sequenciais. Sequencial, né? Então, por exemplo, ó, nesse gráfico eu tenho uma avaliação de uma expressão condicional. Se for verdade, vai executar os comandos 1, né? Vai executar também o comando 2 e o comando 3. E se for falso, serão executados os comandos 4, 5 e 6, tá? Vamos a um exemplo aqui, ó. Se frequência for maior ou igual a 0,75, né, ou 75%, então, se média for maior ou igual a 7, então escreva o quê? Você está aprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 7, então escreva você está de recuperação. Se não, escreva você está reprovado por média. Fim de si, escreva lá no final você está reprovado por faltas. Então vamos analisar direitinho essa solução. Aqui, né, eu tenho uma estrutura composta, né, no qual o aluno, né, para ser aprovado, ele tem que obter o quê? Uma frequência de 75% e uma média maior ou igual a 7. Se isso não ocorrer, outro conjunto de comandos deverão ser executados. Por exemplo, o primeiro se aqui é se a frequência for maior ou igual a 7,5. Se não for, ele não vai para esse outro se aqui. Ele não entra no então, né? Ele vai para esse se não, que é o que? Executar o comando escrever que este foi reprovado por faltas. Mas se ele satisfez a primeira condição aqui, ou seja, tem um percentual de 75% ou maior, ele vai entrar aqui na segunda condição, que é o que? É a nota dele ser maior ou igual a 7. Se for satisfeita, ele vai ser aprovado, que é aprovado por média. Se não, esse se não é desse se da média aqui, tá? Então, se não, vai avaliar que a nota dele não foi maior ou igual a 7. Foi maior ou igual a 3? Foi. Se foi verdade, vai dizer que ele está em recuperação por nota, né? Se não for verdade, ou seja, mesmo que ele tenha tido
um percentual de frequência maior ou igual a 75%, mas ele teve uma nota inferior a 3, tá? Então ele vai ser reprovado por conta da nota dele, tá? Então, fim do si, esse fim de si aqui é do primeiro si, é do si mais indentado que a gente costuma falar. Esse segundo fim de si aqui, ó, é o próximo, né? Que é desse daqui da média, tá? E o si não, como eu já falei, né, é da frequência, tá? E no final, o fim de si dessa frequência aqui, do si da frequência, tá? Então é isso. Então, pessoal, em resumo, né? Em resumo, nós concluiremos essa primeira etapa, né, de estruturas de controle. Abordamos, né, a estrutura sequencial, né, que é uma estrutura que executa um bloco de comandos de forma sequencial. Também abordamos estrutura de controle condicional, simples e composta. Então, simples é quando eu vou satisfazer uma condição para eu poder executar um ou mais comandos, tá? Se eu não satisfazer, nada vai ocorrer, tá certo? Nada vai ocorrer. Composta é quando eu vou satisfazer uma condição, então eu executo um comando ou um bloco de comandos, tá? E se eu não satisfazer essa condição, eu vou executar um outro comando ou um outro bloco de comandos, tá? Como vimos aí nos exemplos, tá certo? Beleza, então até a próxima. Com isso é suficiente para vocês concluírem, né, a primeira lista lá de algoritmos, tá? Então, um abraço e bons estudos.